Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao 11º Encontro Espírita pela Paz, que tem como tema central em defesa da vida e em favor da paz. As palestras do evento estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal do Núcleo Assistencial Ramatiz no YouTube. Nas palavras do diretor do Movimento em Defesa da Vida e do Núcleo Assistencial Ramatiz, Adão Barros, o objetivo do encontro é promover reflexões em torno da paz, à luz dos ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, enfatizando a importância da conquista da paz interior como recurso para a sustentação da paz que desejamos ver no mundo. E este ano, o Encontro Espírita pela Paz faz parte da programação de celebração de 30 anos do Movimento em Defesa da Vida. Fundado em 3 de junho de 1996, o Movimento em Defesa da Vida, MDV, nasceu com a missão de promover a valorização da vida humana, especialmente daquela que floresce silenciosamente nas entranhas da futura mãe desamparada. Desde então, assumiu como vocação a responsabilidade inadiável pela dignidade humana. Em seus primeiros anos de atuação, a instituição dedicou-se intensamente a campanhas educativas, palestras e encontros públicos voltados à conscientização sobre a maternidade responsável e a preservação da vida em todas as suas etapas, à luz da formação cristã. Ao longo da sua trajetória, o movimento ampliou significativamente o seu alcance, fortalecendo e diversificando as suas frentes de atuação. O MDV atua no apoio direto às gestantes em situação de vulnerabilidade social, realizando a distribuição de enxovais, promovendo ainda iniciativas como a Sopra Fraterna e projetos voltados à educação, à capacitação profissional, ao reforço escolar e à formação moral cristã de crianças e adolescentes, dentre outras ações. Em 2008, foi conquistada a sede própria da instituição, que passou a abrigar também o Núcleo Assistencial Ramatiz, casa de vertente espiritualista que presta orientação e tratamento espiritual à população. Assim, o compromisso do MDV permanece vivo, consolidando a defesa da vida e contribuindo para o bem-estar integral das pessoas. Conheça um pouco mais sobre o trabalho do MDV acessando o site núcleoassistencialramatiz.com.br. Agora, assistiremos a um breve vídeo comemorativo dos 30 anos do MDV. Há histórias que são medidas pelo tempo, outras pelo impacto que deixam na vida das pessoas. Há 30 anos, o Movimento em Defesa da Vida vem construindo uma trajetória marcada pela solidariedade, pelo acolhimento e pelo compromisso com aquilo que há de mais precioso, a vida. 30 anos de dedicação, 30 anos de trabalho, 30 anos de amor ao próximo. Ao longo dessa caminhada, o movimento se tornou um ponto de apoio para tantas pessoas que, em diferentes momentos, precisaram de amparo, orientação, esperança e uma mão estendida. Aqui, cada ação tem um significado, cada atendimento, cada projeto, cada gesto de cuidado
nasce do desejo genuíno de servir, porque transformar vidas não exige grandiosidade, exige presença, escuta, empatia e, acima de tudo, amor. O amor ao próximo é o que sustenta essa missão. É ele que inspira atitudes silenciosas, mas profundamente transformadoras. É ele que faz alguém dedicar tempo para ouvir, acolher, ajudar e caminhar ao lado de quem precisa. E é justamente nesse propósito que o trabalho voluntário ganha um valor imensurável. Ser voluntário é entender que o mundo muda quando escolhemos agir. É doar tempo sem esperar reconhecimento. É servir sem medir esforços. É descobrir que, ao cuidar do outro, também fortalecemos a nós mesmos. Nenhuma grande obra é construída sozinha. E durante esses 30 anos, o movimento em defesa da vida foi sustentado por pessoas que acreditaram no poder da união, da fraternidade e da compaixão. Antes do início do ciclo de palestras, é importante avisá-los que, em razão da programação do evento e também da agenda dos palestrantes, não haverá intervalos. Todavia, aqueles que desejarem podem se ausentar momentaneamente do auditório para fazer uso dos toaletes e do bebedouro. Vale ressaltar que não é permitida a entrada no teatro com bebidas e alimentos. A pulseira de controle recebida na entrada do teatro hoje é válida para os 2 dias do evento. Assim, solicitamos que tenham o cuidado de não removê-la, pois ela será necessária para a entrada no domingo. Informo ainda que no hall de entrada encontram-se em exposição algumas obras publicadas pelo MDV, disponíveis para venda. A renda obtida é destinada à manutenção das atividades e projetos do movimento. As obras também podem ser adquiridas online por meio do site do Núcleo Assistencial Ramatiz ou diretamente pela Amazon. Dando início ao ciclo de palestras do 11º Encontro Espírita pela Paz, recebemos na noite de hoje Décio Iandoli Júnior. Décio é médico cirurgião e endoscopista do aparelho digestivo. É membro da Associação Médico Espírita de Mato Grosso do Sul, AME-MS, da AME Brasil e é vice-presidente da AME Internacional. Atua ainda como escritor e palestrante espírita. Para realizar a palestra com o tema Em Defesa da Vida e em Favor da Paz, eu convido o Dr. Décio Iandoli Júnior. Boa noite. Quero crer que existem pessoas desse lado aí, porque eu só vejo as luzes aqui. Mas em tempos de... Ah, melhorou. Em tempos de internet a gente vai se acostumando, né? Às vezes eu me sinto meio estranho, porque a gente está fazendo palestras, às vezes, online e não está vendo ninguém que está assistindo. Aliás, você não sabe nem se tem alguém assistindo, né? Mas é interessante porque a gente está dando acesso a um número maior de pessoas. E isso é uma coisa interessante, porque foi dito aqui na abertura, eu imagino que todos vocês que estão aqui são defensores da vida. Então, vocês estão aqui para quê? Né? A gente está aqui para quê? Nós, oradores, estamos aqui para quê? A gente veio aqui para convencê-los de alguma coisa? Não, com certeza não. Vocês já estão convencidos, por isso vocês saíram nesse frio para vir aqui hoje. Né? Então, o que é que vocês estão buscando? Vocês estão buscando informação. Vocês estão buscando instrumentos. E já que nós vamos falar da paz, vocês estão buscando munição para combater a guerra, né, e o desrespeito à vida. O que tem uma coisa a ver com a outra? Falar de respeito à vida e à paz. Tem tudo a ver. O que
O que a guerra atenta? Contra o que a guerra atenta? Contra o que a injustiça atenta? A vida. Então, quando nós nos tornamos reais defensores da vida, nós nos tornamos também propagadores da paz. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho hoje aqui para vocês. E eu quero começar a minha fala trazendo essa frase que eu coloquei no meu livro Alma, Corpo Físico, e que ela é o resultado de uma longa meditação, né? E é uma conclusão que eu cheguei depois de tentar entender pelo lado da física e pelo lado do espiritismo o que é o tempo. O tempo, ele é a nossa percepção do contato da nossa consciência com a realidade. Existe uma realidade, não é essa que a gente imagina, né? Essa realidade palpável do mundo físico é uma ilusão. Eu acho que para a gente entender isso, o que chegou mais perto foi aquele filme, agora esqueci o nome, que todo mundo vive num programa de computador. Matrix, obrigado. Só para ver se vocês estão acordados. Então, o que chega mais perto do que eu imagino é o Matrix, porque a gente, ainda mais hoje, né? A gente está mergulhado num mundo reduzido a uma tela preta que tem uns 15, 20 centímetros no máximo. Enquanto tem um sol enorme, tem passarinho cantando. Outro dia eu estava correndo lá no parque, tinha uma anta passeando e as pessoas não estavam vendo a anta, não estavam vendo o sol, o pôr do sol maravilhoso, não estavam percebendo o vento batendo no rosto, né? No finalzinho da tarde, porque estavam olhando para uma tela pequenininha que traz a ilusão da ilusão, né? Jesus já dizia: meu reino não é deste mundo. O reino de Deus está dentro de nós. Esse é o real. Esse mundo físico é um mundo de ilusões. Quando eu dava aula de fisiologia da senso-percepção para os alunos da Faculdade de Medicina, eu concluía a aula mostrando exatamente isso para eles. Aquilo que nós chamamos realidade é a nossa interpretação dos estímulos que vêm do meio. E cada um de nós faz uma interpretação diferente. Então, qual que é a realidade? A realidade é aquilo que está em nós. É a nossa essência divina. É aquilo que Deus, a essência, a causa primária de todas as coisas, colocou em nós quando nos criou como indivíduos, como espíritos. E por que eu estou falando do tempo? Por que eu estou falando dessa realidade? Porque agora, em janeiro, a gente ficou 11 anos sem a doutora Marlene Nobre. Não sei quantos de vocês conheceram ela, mas eu não posso falar de defesa da vida sem falar dessa mulher. Ela foi uma ginecologista e obstetra, ela foi companheira de Chico Xavier durante muitos anos, era uma estudiosa de André Luiz, e ela fundou ajudou a fundar a primeira AME, que foi a AME São Paulo, fundou a AME Brasil, fundou a AME Internacional. E muito do que nós estamos vendo hoje, que está acontecendo no planeta, principalmente na medicina, são vitórias dela, do trabalho que ela realizou, né? E quando eu penso na doutora Marlene, eu sempre penso nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, na página 109, o Espírito de Verdade, que vocês sabem muito bem quem é, ele diz assim: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, eu tive a oportunidade de conviver uns 25 anos com ela. E tive a oportunidade de estar ao lado dela em momentos ruins,
em momentos em que ela estava com raiva, que ela estava impaciente, irritada. Mas se tem duas coisas que eu não lembro de ter conhecido outra pessoa que tinha com maior autenticidade, é devotamento e abnegação. Ela era absolutamente devotada ao Mestre Jesus e uma abnegada trabalhadora do Cristo. E essas duas qualidades dela, que sempre chamaram a minha atenção, um certo dia, relendo o Evangelho, né, no meu Evangelho no Lar, eu me dei conta de que ela era representante dessas duas virtudes. Então, eu percebi que a gente não precisa ser nenhum santo para ter todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Mas se a gente realmente acredita em algo, se a gente realmente luta por isso, nós somos capazes de conquistar essas duas virtudes, o devotamento e a abnegação, né? E quando essas duas características estão direcionadas para o bem, então nós seremos trabalhadores do Mestre Jesus. Eu uso muito o exemplo de Paulo. Saulo era absolutamente devotado e abnegado. Ele queria defender Deus e defendia isso da maneira como ele foi ensinado a defender. Ele fazia atrocidades enormes, mas ninguém pode dizer que ele não era abnegado e devotado. Entretanto, ele estava indo na direção contrária do bem. E quando ele teve o contato com Jesus, nas portas de Damasco, e ele percebeu que ele estava indo na direção errada, o ideal era certo, a vontade era legítima, mas a direção era errada, Jesus fez ele dar uma volta de 180 graus. E em vez dele se lamentar, em vez dele chorar pelo mal que ele tinha provocado, ele de joelhos pede para o mestre: Senhor, o que queres que eu faça? Então ele abandona o orgulho, ele abandona a arrogância, se vê como pecador, que é aquele que erra o alvo, mas ele não se autoflagela. Ele não entra numa autocomiseração que nos inutiliza, nos imobiliza, nos faz ficar chafurdando no lodo do orgulho e da vaidade. Não, o que ele fez? Ele pergunta ao mestre: o que queres que eu faça? E foi o mesmo abnegado e devotado, lutando pelo Mestre Jesus, lutando pelo bem, lutando pelo cristianismo, como ele estava sendo, né, combatendo. Quando a gente está diante de algo que a gente realmente acredita, e é isso que é fé, se você for procurar no dicionário a palavra fé, a definição de fé está escrito assim: convicção íntima. Se você está intimamente convicto do que é certo, você tem que produzir a vontade suficiente para lutar por esse ideal. Porque a vontade é o combustível da alma. É com a vontade que ninguém pode te impor, ninguém pode te obrigar, ninguém consegue fazer com que você tenha vontade se você não quiser ter. As pessoas podem te evocar, provocar em você a sua vontade, mas a vontade é sua, genuinamente sua. Eu andei pensando outro dia, a gente escreve livro, faz palestra e às vezes se acha algo bom, porque a gente traz ideias legais, a gente consegue tirar conclusões legais, mas nada disso é nosso. Nós somos inspirados o tempo inteiro, não é? É como se fôssemos alto-falantes, no meu caso um baixo-falante. Então, o que é meu disso? Qual é a minha contribuição? A minha contribuição é estudar e vir. A minha contribuição é a vontade de estar aqui fazendo alguma coisa que seja minimamente significativa para outros que não pensam como eu ou que pensam e querem cerrar fileiras comigo na luta do ideal do Cristo. E quando nós estamos falando em defesa da vida,
nós estamos realmente falando em propagação da paz. Nós estamos realmente falando daquilo que está na base mais íntima da doutrina do Cristo. A doutora Marlene, ela trazia um novo paradigma para o terceiro milênio, que está se instalando rapidamente, muito mais rapidamente do que eu imaginava a princípio. Eu lembro que nas primeiras vezes que eu ouvi as palestras dela, eu pensava, esse é um trabalho para mais de uma encarnação. E realmente é. Só que o que eu não pensava é que este trabalho começou com Kardec em 1857. E este trabalho que nós falamos, estamos na transição. Há quantas gerações nós estamos na transição? Há muitas gerações. Por quê? Porque é um processo. Nada se dá por... Nada acontece com o estalo de dedos. Tudo é conquistado. Porque o processo de aprendizado e evolução, ele é uma conquista que é quase imperceptível no dia a dia. Mas que quando a gente olha para trás, a gente percebe que houve um avanço significativo. Quem está como eu já no terceiro terço da vida, desta vida, quem já está descendo a ladeira e teve a curiosidade de olhar para trás, percebeu isso. Outro dia eu tive uma experiência interessante. Me mandaram uma palestra minha de quando eu entrei para a Associação Médico Espírita, uma palestra no Mednesp. E eu nem sei quantos anos eu tinha lá. Eu sei que meu cabelo era preto, tinha bastante. E eu comecei a assistir e eu achei interessante como eu mudei. Né? O meu alvo não mudou, o meu ideal não mudou, a minha vontade não mudou, mas eu amadureci, eu aprendi um monte de coisas, né? Eu percebi um monte de coisas, aquele ímpeto da luta, do embate, do enfrentamento, ele foi substituído pelo ímpeto da superação, pelo ímpeto da construção, né? Não pela ânsia da colheita, mas pela vontade da semeadura, né? E a doutora, ela tem uma parte muito importante, uma responsabilidade muito importante nessa minha caminhada. E ela falava algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é que nós éramos uma minoria criativa. Ela falava assim, não espere multidões. E elas não são necessárias. As minorias criativas são aqueles que estão pensando em coisas que ainda vão acontecer. As minorias criativas são aqueles que têm pensamentos mais cristalinos a respeito do avanço dos processos da nossa sociedade. E eu imagino isso para todos nós espíritas. Nós não somos uma maioria, nem pretendemos ser, mas nós somos aquela minoria criativa. Todos vocês são espíritas, já passaram por isso. As pessoas, às vezes, na escola, na faculdade, ou mesmo em ambientes sociais, elas te olham assim com um certo risinho, né? Esse aí acredita em fantasma. Esse aí fala com gente morta. Toda sexta-feira eu vou lá pro Centro Espírita falar com morto. Eu faço diálogo lá com gente morta, fico conversando com gente morta. Aí depois você vai contar isso para as pessoas, elas dão uma risadinha. Mas no dia que elas entram em casa e vê alguém sentado na sala delas e não tinha ninguém lá, no dia em que elas vão acordar e elas se veem, vê o corpo delas parado na cama e elas estão flutuando no teto e não conseguem voltar para o corpo. No dia em que elas têm um sonho com alguém que já morreu e esse alguém traz uma informação importante para elas, aí ela te chama num cantinho, né? Posso falar um pouquinho com você? Você é espírita, né? E sempre falando baixinho, num lugar longe, que é para ninguém perceber que ela está consultando você. Então, a gente não fica não dá a orientação com prazer, a gente não busca orientar e ajudar. Se você não sabe, você não vai perguntar, você não vai estudar, então você é a minoria criativa.
E essa minoria criativa, as minorias criativas foram aquelas que mudaram os rumos da civilização humana. E continuará sendo assim, né? Porque são aqueles que pensam no capítulo da frente. Ela falava que, nesse novo paradigma, a teia da vida é uma conexão entre o micro e o macro. E nós vemos hoje os físicos se debatendo, porque aquilo que vale para a física quântica, que explica o infinitamente pequeno, aparentemente não se coaduna com a teoria da relatividade, que explica o infinitamente grande. Não é? A ponto de muitos físicos acharem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como se tivessem dois mundos paralelos correndo ao mesmo tempo. Quando apareceu a teoria das supercordas, ela conseguiu fazer a associação dessas teorias e muita gente respirou aliviado, muitos físicos respiraram aliviados. Só que nós ainda não conseguimos entender tudo. Então, a cada paradoxo que se levanta da teoria das supercordas, ela é negada, todo mundo desiste dela, e depois de alguns anos vem algum outro cientista, resolve aquele paradoxo e relança a teoria das supercordas com mais força do que antes. Então, é a caminhada da ciência que faz questão de testar, de comprovar, de demonstrar as verdades que ela acredita que são verdades, que são as leis divinas, portanto, as leis naturais. Nós vamos construindo, a partir do nosso conhecimento, esse cabedal de informações que vai revelando para nós a verdade. Mesmo que muitas vezes ela pareça colidir com essa realidade que nós achamos que é a verdadeira do mundo físico e que é uma grande ilusão. É o que está acontecendo, por exemplo, em alguns aspectos da física quântica, em que as coisas que a física afirma, muitas vezes parecem coisas que não são possíveis. Elas parecem se chocar umas com as outras. Mas é porque a gente ainda não conseguiu entender tudo. Mas nós vamos chegar lá. E quando ela fala que a teia da vida é uma conexão entre o micro e o macro, ela está fazendo uma grande previsão, né? Ela está anunciando alguma coisa que nós ainda estamos vivenciando. E a integração entre a fé, que eu volto a dizer, convicção íntima, e a razão. E quem colocou isso de uma maneira muito forte, muito clara, foi Allan Kardec. Né? Ele afirma isso, e muitas vezes a gente pode pensar que ele estava tentando manter o espiritismo como uma doutrina sempre atualizada, quando ele diz que se a ciência, se a razão contradiz algum ponto do espiritismo, o espiritismo precisa se transformar. Será que ele estava pensando o quê quando ele falou isso? Eu tenho certeza que ele não estava pensando que o espiritismo ia precisar se transformar, porque ele mesmo foi o codificador da doutrina e ele recebeu as informações da espiritualidade utilizando o método científico. O que ele estava fazendo com essa frase era vacinando os espíritas contra os dogmas. Nós temos a obrigação de desconfiar das nossas convicções quando existe algo que as desafia. E eu posso dizer, eu já brinco com isso já há algum tempo, que eu sou um espírita cético. Porque há 30 anos que eu estudo e professo a doutrina, há 30 anos que eu duvido dela, e há 30 anos que ela tem me provado que ela é a verdade. A cada momento em que alguém fala alguma coisa que me traz uma dúvida, a cada volta que eu dou para estudar, para tentar esclarecer o que aquilo significa, eu acabo descobrindo a verdade e ela me traz maior rigidez, maior robustez na minha fé, na minha convicção íntima. Então, quando eu falo porque eu acredito. Eu falo porque, pelo menos por enquanto, lembrem-se, eu sou um espírita cético, eu acho que isso é a verdade. Ou, eu diria melhor, pelo menos por enquanto, eu tenho certeza
que é a verdade, né? Que seja eterna enquanto dure, como disse Vinícius de Moraes. E o paradigma médico espírita, ele traz esse cabedal de informações em que a abordagem das ciências médicas, e aí não são só os médicos, são todos os profissionais da área da saúde, recebem a proposta de uma abordagem unificada entre o corpo e a mente. Então, nós estamos trazendo uma mudança de paradigma, porque o paradigma vigente até então era o paradigma monista. O que é um paradigma monista? De mono, que só acredita em uma coisa, em quê? Na matéria, ponto final. Tudo, absolutamente tudo, tem que derivar da matéria. E este paradigma se esgotou. E hoje já existe uma grande quantidade de cientistas que estão professando o paradigma dualista, em que existe a matéria, obviamente, e algo não material que influencia, comanda, coordena a matéria. Esse novo paradigma, que nós chamamos de paradigma espiritualista, foi anunciado nas revistas científicas como paradigma pós-materialista. E ele já foi assinado por mais de 3.000 pesquisadores de ponta. Então, nós estamos vivendo realmente uma mudança de paradigma, em que nós percebemos que as pessoas não são apenas o seu corpo biológico, elas têm também um espírito, que, na verdade, é o espírito que comanda o biológico, que elas têm uma dimensão psíquica, e essa dimensão psíquica é uma mistura entre aquilo que vai na sua alma e aquilo que está acontecendo com o seu corpo e com a sociedade onde você vive. Então, no momento em que você está vendo o outro como um ser complexo, como um ser transdimensional, porque ele coabita mais de uma dimensão ao mesmo tempo, você está admitindo um paradigma dualista que a própria física quântica traz como base. Esse é um dos grandes problemas para os físicos materialistas, que quando a física quântica diz que o comportamento da matéria depende do observador, ela está colocando, além da matéria, uma outra coisa que não é matéria, que é o observador. A matéria não observa a matéria. Se o observador muda o comportamento da matéria, a própria física está dizendo que existem duas coisas. Quem observa é quem pensa, quem tem inteligência, quem tem cognição. E observando a matéria, modifica a matéria, o comportamento da matéria, a forma como ela se apresenta. Então, um dos pilares da quântica já é dualista. Isso não é por acaso, obviamente. Isso já foi previsto pela espiritualidade quando Kardec se preparou para encarnar em Paris e codificar a doutrina espírita. Uma das frases que eu gostava da doutora Marlene era: a espiritualidade, Décio, não improvisa. Mais um motivo para eu acreditar que Deus não é brasileiro. Então, a gente tinha ali, no movimento médico espírita, um tripé: a caridade, a pesquisa e a divulgação. A divulgação começou primeiro, a caridade depois, e finalmente agora nós estamos vivenciando um momento da pesquisa, em que espíritas, médicos e pesquisadores espíritas estão publicando em revistas, nas melhores revistas do mundo de ciências da saúde, trabalhos falando sobre espiritualidade. E se esse tripé é o tripé da Associação Médico Espírita, qual que é a alma? Qual que é a alma? O que a doutora pedia para cada um de nós quando nós entrávamos para trabalhar pelo ideal médico espírita? Quando nós nos apresentávamos para levar o Cristo para dentro da universidade e para trazer o conhecimento científico para dentro do centro espírita? O que a gente tinha que ter nas nossas almas cintilando, pulsando a defesa da vida? E ela foi uma grande defensora da vida. Ela sempre lutou por esse ideal.
em todos os momentos. Ela tem 2 livros sobre esse assunto, né? E aonde que a gente precisa defender? Em todos os aspectos, no início da vida, no meio da vida e no fim da vida. Porque a defesa intransigente da vida é que vai fazer com que as pessoas percebam que não existem categorias de vida. Não existem pessoas que valem mais que outras pessoas. Eu não posso hierarquizar a importância das pessoas. Cada ser, cada alma, cada espírito é um filho de Deus que tem as mesmas prioridades, as mesmas prerrogativas que nós, ou que qualquer outra pessoa. Então, não é por causa da cor da sua pele, não é por causa do seu gênero, não é por causa da sua cultura, do país onde você nasceu, da religião que você tem, nada disso importa. Nada disso importa. Porque a vida é um contínuo. E essa palavra contínuo, que vem do latim, ela não foi cunhada por nós. Ela foi cunhada pelo doutor, pelo autor do mais importante livro de embriologia, Dr. Kate Moore. O mais importante livro de embriologia que nós temos notícias no planeta. Então, assim, as faculdades de medicina no Brasil estudam embriologia pelo livro do Kate Moore. As faculdades de medicina nos Estados Unidos, no Canadá, estudam embriologia pelo livro do Kate Moore. E por que eu estou falando dele? Porque na primeira página do livro do Kate Moore, na primeira página, ele diz que o zigoto, que é aquela célula resultante do gameta masculino e o gameta feminino, o espermatozoide e o ovócito, quando esses 2 gametas se unem, é o início de um ser humano. E ali é o start de um contínuo que vai terminar quando esse indivíduo morrer. Então, quando você é um zigoto, um embrião, um feto, um neonato, um lactente, uma criança, depois você passa a adolescência, é uma pessoa madura, é um idoso, e aí você morre. Você fez um contínuo. Esse contínuo, ele é inalienável. Ele é a representação de uma vida. E você interrompê-la em qualquer momento tem o mesmo significado. Então, eu acho muito interessante quando, às vezes, a gente ouve argumentos a favor do aborto, por exemplo, em que as pessoas falam, mas é apenas um punhado de células. Pô, a quantidade de células determina a sua importância? Então, eu com 1,65 m estou lascado. Eu chego perto de um jogador de basquete com 2 metros, ele é mais importante que eu, porque ele tem um número maior de células que eu. Será que essa é a importância? Ou aquilo que eu sei, o que eu sei nesta encarnação? O que eu saberei numa próxima? Esse irmão que hoje está numa situação mais humilde que a minha, será que ele não é maior que eu? Tem uma história real que aconteceu em Santos. Eu morei 25 anos em Santos. Eu encontrei o espiritismo lá, de um orador que era muito famoso lá na cidade. Ele costumava juntar gente. Quando ele ia fazendo palestra num centro espírita, avisavam, juntava o pessoal. Todo mundo gostava de assistir as palestras dele. E aí o pessoal ia lá e tinha um senhorzinho que adorava ele. Adorava. Ele estava sempre sentado na primeira fileira. Não perdia uma. Ele já sabia até o nome do senhorzinho. E aquele senhorzinho estava sempre sorrindo, feliz, prestando uma atenção danada no que ele falava. Bom, o senhorzinho morreu, faleceu, desencarnou. E depois de alguns anos, faleceu o orador. E todos no centro esperando ele dar comunicação. Esperava ele dar comunicação, esperava e nada dele aparecer, até que o pessoal até acabou esquecendo dele. Passaram-se muitos anos, 10 ou 15 anos. E aí estava lá numa reunião mediúnica, quem aparece? O orador. E aí alguém que estava lá reconheceu. Falou, nossa, eu adorava as suas palestras, o que aconteceu? Você estava num plano superior?
Você não deu recado para a gente, não deu nenhuma notícia? Ele falou, não, irmão, eu estava no umbral. Mas no umbral? Eu falei, pois é. Eu senti a falta das palmas. Eu senti a falta da atenção. E acabei me martirizando e fui para lá. E você agora já está aqui? Sim. Você lembra aquele senhorzinho que sentava lá na frente? Pois é. Ele é que foi me resgatar. Com uma luz que eu quase não conseguia olhar para ele. E eu não aguentei, perguntei, escuta, o que é que você fez para conseguir essa luz? Ele sorriu e disse, eu só fiz o que você falou. Então, gente, qual é o mais importante? Qual é o menos importante? Você vai para uma cirurgia, quem que você quer lá na cirurgia? Ah, eu quero o melhor cirurgião, claro. Eu também quero um ótimo anestesista, sim. Não adianta ter um bom cirurgião se não tiver um bom anestesista. Mas o que esse cirurgião e esse anestesista vão fazer se não tiver uma boa equipe? Uma boa instrumentadora, uma boa enfermeira? Ah, então tá. Deu tudo certo? Não, você morreu de infecção. Por quê? Porque a responsável pela higienização da sala não foi responsável. Aquela mulher que ninguém olhou para a cara dela era tão importante quanto o cirurgião. E ela não fez o trabalho dela e você desencarnou. Então, essa importância, essa hierarquia que nós damos para as pessoas, somos nós que fazemos isso. Isso é falso. Isso é artificial. Por menos que pareça importante aquele irmão que está, às vezes, bêbado, caído na rua, ele tem o lugar dele nessa teia da vida. Ele tem o lugar dele nessa encarnação. Ele é importante para alguém. E ele está lutando lá com algumas coisas que talvez você ainda não está lutando porque você não tem ainda as condições para enfrentar. Uma das vezes em que eu fui passar visita com os residentes lá no hospital em Santos, e nós estávamos muito tristes com uma menina de 30 anos que estava com um câncer de pâncreas gravíssimo. É muito raro o câncer de pâncreas numa pessoa tão jovem. Mas ela deu um show lá no hospital, porque todo mundo desesperado, a mãe dela chorava, ela sorria, abraçava a mãe, falava, mãe, fica tranquilo, Deus sabe o que faz. E aí, nós tínhamos operado ela e o tumor não pôde ser retirado, ele já estava muito alastrado. E quando eu fui com o residente passar a visita, ela estava entubada, com um tubo na boca, e ela estava acordada. Por que não estavam sedando ela? Porque ela ficou tão quietinha quando ela acordou que ninguém parou para pensar que precisava sedar ela. E quando eu cheguei perto dela, ela sorriu para mim, com o tubo na garganta, morrendo de câncer de pâncreas. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu saí de lá, fui para o banheiro chorar. E eu achei que eu estava chorando por ela. Depois de um tempo, eu descobri que eu estava chorando por mim. Eu estava a anos-luz daquela alma lá. Eu não chegava nem aos pés dela para suportar o que ela estava suportando e para dar para nós a lição que ela estava dando. Então, quem somos nós para julgarmos alguém e para dizer quem é que vale e quem é que não vale estar feliz, estar vivo ou estar vivendo a sua vida, não é? Esse contínuo, ele não hierarquiza nem pelo tempo de existência, nem pelas características desse espírito. Se ele é mal formado, se esse corpo veio mal formado, se tem alguma síndrome genética, se tem algum transtorno psiquiátrico, não importa. Aquela pessoa tem um valor ontológico que é dela e que não é nem maior, nem menor que o seu. Por isso, em qualquer circunstância, o aborto é um crime. Mas, Décio, aquela mulher foi estuprada, agora está grávida. Pois é. Quem que a gente tem que punir por esse crime hediondo? Uma das vítimas? Por que a gente não fala, mas tem que pegar esse estuprador, tem que prender esse cara? Não. Todo mundo fala, mas tem que fazer o aborto dessa mulher. Quando o estupro resulta em gravidez, multiplica-se a vítima por 2. São 2 vítimas. É claro que
eu não estou falando que eu tenho que obrigar uma mulher que foi estuprada a fazer isso ou aquilo. Não é isso que eu estou falando. Aliás, quando nós falamos do aborto, nós não estamos colocando o dedo no nariz de ninguém. Porque, para mim, a primeira e mais sofrida vítima do aborto é a mulher. E eu digo isso por conta dos trabalhos científicos que falam da síndrome traumática pós-aborto, que traz uma incidência de 80% de depressão nas mulheres. As mulheres que são vítimas de aborto, elas precisam de atendimento psicológico, psiquiátrico e espiritual. E aquelas vítimas que foram os seres encarnados e que tiveram suas encarnações interrompidas, também precisam de tratamento espiritual. Agora, aquele que fez, que cometeu o ato criminoso, eu não ouço ninguém falar. Eu não ouço ninguém pensar em medidas de prevenção. Eu não ouço ninguém falar de divulgar planejamento familiar, de esclarecer as meninas sobre prevenção de gravidez. Eu não sei se vocês sabem, aqui em Campo Grande, eu sei disso porque até esse semestre eu era professor da universidade, da Uniderp, e eu acompanhava os alunos muitas vezes nos postos de saúde. As meninas pequenas, jovens, 14, 15, 16 anos, elas querem engravidar porque isso dá status na sociedade para elas. Status. Elas se acham o máximo, levando um bebê para passear num carrinho, com 15 anos, 14 anos. Elas engravidam porque elas querem, e elas acham isso legal. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo naquela comunidade e fazer uma intervenção de instrução, de educação. E não a gente ir no efeito, né, e soltar uma bomba para destruir tudo. Destrói a psique da mãe, destrói a vida do feto, destrói a família, e o verdadeiro causador do problema, ninguém sabe onde está. Então, seja qual for a circunstância, um anencéfalo, mas vai morrer, sim, todos nós vamos. Por que você tem que matar? Se você vai matar porque ele vai morrer, então você vai se matar também, vai matar todo mundo que você conhece, porque eu costumo dizer que a maior causa de morte é nascimento. Eu nunca vi ninguém morrer sem nascer, não sei se vocês já viram. E quando nasce, só tem uma coisa que você sabe que vai acontecer, você vai morrer. E não estou jogando praga, viu, pessoal? Todo mundo que está aqui vai morrer. Não sei se você já parou para pensar nisso. Uns antes, outros depois. Você só não sabe quem vai primeiro. Aí você olha para o outro, velhinho, fala assim, esse vai antes que eu. E aí, meu amigo, um belo dia você tem uma surpresinha e ele que vai ajudar a carregar o seu caixão. E ainda vai rezar por você, se Deus quiser. Né? Então, não existe nenhuma circunstância em que seja lícito a gente interromper o contínuo. Né? E os embriões já são seres vivos, mesmo aqueles que estão congelados. A gente sabe que menos de 25% dos embriões que são formados no corpo da mulher, não é no útero, né? O embrião, a fecundação ocorre sempre na tuba uterina e demora 3 dias para esse embrião migrar da tuba uterina até a cavidade uterina. E aí, na hora que ele chega na cavidade uterina, ele vai nidar. A nidação é o início da formação da placenta, quando ele se liga na parede do útero para começar a se alimentar. Então, de lá, da fecundação, que forma o zigoto, até a neurula, que é a fase embrionária em que ele vai começar a formar a placenta, passam-se aproximadamente 3 dias. Às vezes, não tem um espírito encarnado. E aí, a mulher aborta. É o aborto espontâneo. Para que serve isso? Às vezes ela precisa da experiência. Às vezes ela vai sentir a força emocional daquela perda e aquilo vai transformar ela. E às vezes é o que vai preparar ela para a gestação que vai vir mais na frente. Né?
A gente nunca sabe, né? A gente não tem o prontuário completo das nossas vidas, muito menos a dos outros que estão perto de nós. E nós, espíritas, temos o mau hábito de querer inventar, né? Ou adivinhar. Ah, isso aí deve ter sido isso. Ah, isso deve ter sido aquilo. Ah, ele arrastava os cristãos com a bigorna, por isso que ele foi arrastado. Mas você está inventando, você não sabe. Você está chutando. Né? Não vamos fazer isso, certo? Porque senão você está jogando culpa e responsabilidade nas costas das pessoas e às vezes a sua é maior que a delas. Então, não é o embrião, mesmo que ele esteja congelado, ele continua sendo um ser encarnado. Mas dessa, eles vão ficar 10, 20 anos congelados? Sim, senhor. Você ficou 80, 100 no umbral, porque você não pode ficar 8 anos no congelado. O embrião não vai precisar de cachecol, nem o espírito encarnado. O espírito, muitas vezes, ou ele está dormindo, miniaturizado, que é o mais comum na nossa faixa evolutiva, ou ele está no plano espiritual vivendo a vida dele. Do mesmo jeito que a gente vive quando a gente está dormindo, e que a gente desdobra e vai fazer curso, vai estudar, vai visitar as pessoas e assim por diante. Para quem pode, né? A Rony está aí, conversa com ela no final da palestra, ela te explica como é que faz. Ok. O mesmo vai valer para a pena de morte, para a eutanásia e para a distanásia. Eu vou falar rapidamente o que é eutanásia. Eutanásia, a palavra eutanásia vem de morte boa. É a morte piedosa. É você interromper a vida de alguém que está sofrendo. Hoje em dia, nós não precisamos fazer isso. Nós temos recursos suficientes para diminuir a dor, né, sem precisar matar. E a distanásia é quando você não deixa a pessoa morrer. Você fica insistentemente lutando para que ela continue viva. Então, quando a gente vai discutir isso em termos acadêmicos, existe uma divisória que é a seguinte: é moralmente aceitável intervir interrompendo uma vida humana? Se você achar que sim, você tem que fazer uma outra pergunta. Se você falar que não, como nós estamos falando aqui, como eu afirmei, pelo menos é a minha opinião, então acabou a conversa. Se a vida começa na fecundação, existe um contínuo que vai até o idoso e a morte, não é lícito eu interromper em nenhum momento essa vida. Mas se eu falo que em alguns momentos pode ser lícito, e tem muitos da bioética que falam assim, então quando em quais condições que é lícito? No embrião, para salvar outras vidas, né, usando as células tronco, isso já caiu por terra, né, não deu certo. Nesse caso, eu estaria fazendo aquilo que eu falei no começo, hierarquizando vidas. Algumas teriam mais importância do que outras. O homem não deve ser um fim em si mesmo, e o homem que eu estou falando aqui não é o gênero masculino, é o homem Homo sapiens sapiens, tá? Somos a nossa espécie. Então, essas pessoas, elas têm que ser um meio, um fim em si mesmas, elas não podem ser meio para outras pessoas. Esse raciocínio é o que fez nascer, por exemplo, a escravidão. Algumas pessoas eram objetos e outras tinham um privilégio, né, que essas pessoas não tinham. Isso aconteceu com as mulheres durante muito tempo, né? Faz pouco tempo que deram alma para as mulheres. As mulheres também eram objetos, elas eram trocadas pelos seus pais, vendidas, não é? Por quê? Porque elas não tinham alma, elas eram também objeto como os escravos. Né? A gente vai chegar lá com os animais também. Muita gente ainda acha que os animais não têm alma, mesmo entre nós espíritas. Eu recomendo o livro A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Ervena de Santos Praga. O embrião pode ser destruído se ainda não tiver desenvolvido o seu sistema nervoso? Não. Eu não posso impedir o desenvolvimento de uma pessoa. Isso não é justo, não é correto, não é verdadeiro. Fazer com que pessoas com doenças neurológicas possam ser eutanasiadas, como pessoas com paralisia cerebral ou Alzheimer. A gente tem notícias do plano espiritual que muitas vezes são experiências muito importantes para esses espíritos. E se não para eles, para a família, para aqueles que estão ao redor. A ética utilitarista, ela é a que predomina, e uma dos grandes nomes é o Dr. Peter Singer, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos.
Ele esteve aqui no Brasil, num grande congresso de bioética, e ele soltou essa pérola aqui. O fato simples é que matar um bebê jamais equivale a matar uma pessoa. O bebê não é uma pessoa, ele é o quê? O que é o bebê? Eu não sei o que o Dr. Singer queria dizer com isso. E ele ainda fala, muitas vezes não é de forma alguma errado matar uma criança quando ela sai do útero. Ele é defensor dos animais. Né? Então, eu não sei o que passa na cabeça desse homem, sinceramente. Quando é moralmente interromper uma vida? Quando é aceito interromper uma vida? Doença incurável ou coma? A ciência é capaz de determinar, sem sombra de dúvidas, quando se extingue uma vida? Olha, temos segurança para determinar a irreversibilidade de uma doença? Eu vou dizer uma coisa para vocês, vou contar uma história de 1894, na França, um médico famoso lá, tinha uma filha que teve difteria. A difteria, ou croup, como era chamado na época, uma doença que provoca uma membrana que vai cobrindo a via aérea e a pessoa morre sufocada. Era uma morte muito, muito sofrida. E a filha dele de 5 anos estava com essa doença. E numa noite que ela estava sofrendo demais, e ele já tinha mandado telegrama para a Europa inteira, se alguém tinha algum avanço sobre a cura do croup, ou da difteria. Como ele não recebeu nenhum tipo de resposta, a filha estava sofrendo demais, ele fez eutanásia na menina. No dia seguinte, no enterro, ele recebeu um telegrama. Chegamos ao soro antidiftérico. Sua filha será curada. A amostra está a caminho. Emile Hux, do Instituto Pasteur, acabava de sintetizar o soro antidiftérico, que chegou no dia do enterro da filha do médico. Quais são os critérios que devem ser adotados? Qual é o valor que a gente vai estipular para cada vida? Essa daí é a Terra Esquiavo. A Terra Esquiavo ficou famosa porque o marido dela queria que fizessem eutanásia nela. E os pais não queriam deixar. Só que o que é eutanásia para ele, para ela? Ela estava usando algum tipo de aparelho? Não. Ela estava usando algum respirador? Não. O que ela precisava? Ela precisava de alguém que a alimentasse e precisava de alguém que a trocasse, que a vestisse, que a aquecesse. Só isso. Quando ele ganhou na justiça, eles pararam de dar água e alimento para ela. E ela morreu, desidratada e de inanição. Isso, para mim, é homicídio, não é eutanásia. Não é? Então, às vezes, as pessoas se confundem também, elas não sabem mais o que é o quê. E quando é moralmente aceito interromper uma vida? Inválidos, anencéfalos, paralisia cerebral, Alzheimer, a gente já falou sobre isso. Quais são os critérios para determinar quem tem e quem não tem direito a viver? Quem é inválido? Vocês conhecem esse senhor, Stephen Hawking, que já desencarnou? Depois que ele recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, cujo prognóstico médio era de 3 meses, ele ainda ganhou o prêmio Nobel. Então, quem é inválido? Os socialmente indesejáveis, e a gente pode se livrar deles com uma sentença de morte, assassinos, estupradores, e quem mais? Quem sabe a gente pode pôr os inimigos políticos? E aí eu pergunto, de qual governo ou ideologia? Isso muda. Os que mataram hoje, vão matar amanhã. E fica nessa balança, nesse pêndulo, que gera violência atrás de violência. Mas e se não forem políticos? Se forem étnicos? De qual etnia? De qual raça? Quem é que vai ser dizimado nessa vez, nessa rodada, nessa volta? Quais são os critérios hoje para a gente decidir quem merece viver? E quais serão esses mesmos critérios amanhã? Até quando a gente vai saber qual é a regra? É por isso que a doutora Marlene trouxe para ela essa responsabilidade. Ela escreveu O Clamor da Vida, A Vida contra o Aborto, e lutou lá no STF pelo direito à vida dos anencéfalos. Essa daí, não sei se vocês lembram, que está aí no meio delas, era a mãe da Marcela, a Cacilda.
Ela teve uma filha anencéfalo, e a filha dela viveu quase 1 ano. De um lado está a doutora Evênia, do outro, a doutora Marlene. E nós lançamos esse livro, A Vida do Anencéfalo, que ainda tem à venda. Se vocês quiserem, entrem no site da Folha Espírita, vocês vão conseguir. E essa foto, com o doutor Nestor Mazotti, que na época era o presidente da Federação Espírita Brasileira, né? A Elza Rossi, do nosso lado direito, que é uma brasileira que luta pelo espiritismo na Europa, ela mora na Inglaterra. Eles foram lá para tentar lutar pelos anencéfalos. E essa frase da doutora Marlene diz bastante. Vamos concluir, baseados na ciência, que a vida do embrião não pertence à mãe, ao pai, ao juiz, à equipe médica ou ao Estado. Pertence exclusivamente a ele mesmo, porque a vida é um bem outorgado e indisponível. Não se esqueçam, é um bem outorgado por Deus e indisponível. Na medicina do futuro, teremos amplo conhecimento dos fatores mentais. Já estamos nesse caminho. Faremos mais a prevenção e a profilaxia do que o tratamento. Já estamos nesse caminho. Mas a ênfase vai ser a vivência do amor universal. Esse, às vezes, eu acho que nós estamos um pouco longe de atingir. Essa é a que eu chamo a medicina do Cristo. Quando nós tivermos esses 3 fatores aliados e trabalhando ao mesmo tempo, junto de todo profissional da área da saúde. Quando eu me formei médico, eu jurei cuidar da vida, jurei preservar a vida, jurei promover a vida. Eu nunca poderia interromper aquilo que eu tomo como mais sagrado. Não consigo imaginar eu fazendo exatamente o contrário daquilo para o qual eu me preparei a minha vida inteira. Aquele ideal pelo qual eu lutei a minha vida inteira. E, de repente, eu uso esse conhecimento, em vez de promover, preservar, cuidar, eu uso para destruir. A vida é um bem outorgado. E é um forte promotor de paz quando eu luto pela vida. E não tem frase melhor para a gente encerrar do que essa de Madre Teresa de Calcutá. Um país que aceita o aborto não está a ensinar os seus cidadãos a amar, mas a usar a violência para obterem o que querem. É por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto. Muito obrigado.